Quanto mais sacolas plásticas você usar, mais você agride a natureza. Sempre busque novas alternativas para transportar seus produtos. Use de forma inteligente os seus recursos e assim a natureza agradece. Uma campanha Estúdio 20 Rádio Web. Muito bom dia para você, são 8 horas mais 5 minutos, 8 horas 5 minutos, está começando mais um Depois do Café, o Rádio Jornal onde Montes Claros é notícia e você vai conferir os principais destaques de hoje aqui no nosso Depois do Café. Os principais destaques: Hemocentro de Montes Claros abrirá nesta quinta-feira, véspera de feriado. Também você vai conferir o que funciona durante o feriado da Semana Santa em Montes Claros. Ainda o Procon de Montes Claros divulga a pesquisa de preços de peixes e nas notícias esportivas, Paulo Mazola. Bom dia, Nairlan, bom dia aos nossos ouvintes internautas aí do Depois do Café. Pois é, feriadão aí chegando e tal, né? E os clubes mineiros aí se preparando para a final, já temos arbitragem mineira, já temos também quem vai comandar o VAR. E aí no esporte local, digamos assim, né? Ontem, como você até fez a cobertura e vamos trazer mais informações, tivemos a coletiva aí do gestor do futebol e do vôlei, o Andrei Souza, né? E olha, o Montes Clarense que reclama tanto aí de competições grandes, né? De esporte aí de alto rendimento, né? Teremos aí então futebol e vôlei nessa temporada agora, né, Irlan? Exatamente, Paulo Mazola que vai voltar com essas informações para você no nosso Depois do Café. Na nossa entrevista de hoje vamos saber a programação da Igreja Católica para a Semana Santa. Tudo isso e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Depois do Café, o Rádio Jornal onde Montes Claros é notícia. Está no ar, Depois do Café, o Rádio Jornal onde Montes Claros é notícia. São 8 horas mais 7 minutos, 8 horas 7 minutos. Nós vamos falar aqui agora sobre, nesta quinta-feira, véspera de feriado, o Hemocentro de Montes Claros vai funcionar de 8 ao meio-dia. Segundo informações do Hemocentro, é recomendado que os interessados cheguem mais cedo ao local. É necessário ressaltar que pessoas com mais de 60 anos somente poderão doar sangue caso já tenham realizado uma doação antes dos 60 anos e devem respeitar o intervalo mínimo de 6 meses entre as doações. Para jovens com 16 e 17 anos, é exigida a apresentação de cópia do documento de identificação do responsável que autorizou a doação. Só serão aceitas para doação pessoas munidas de documento de identidade original com foto. Elas devem passar por todas as etapas de doação, a saber: conscientização, cadastro, triagem clínica, triagem laboratorial, coleta. O Hemocentro de Montes Claros fica na rua Urbino Viana 640, Vila Guilhermina, telefone 3218-7800. Irlan, e até é bom interessante essa questão do Hemocentro abrir aí numa véspera de feriado e tal, porque a gente sabe que nesses períodos aí de feriados prolongados e tal, né, como Páscoa, Natal e outros feriados assim, tem muita incidência de acidentes, infelizmente, né, Irlan, de acidentes de trânsito e tal, que muitas vezes se precisa, né, de vítimas se utilizarem de sangue e tal. Então é bem importante aí que o Hemocentro esteja aí com bastante estoque aí de sangue, né, para servir aí a essas vítimas aí, principalmente de acidentes de trânsito tão comum nesses feriados prolongados. Muito bem, exatamente, né? Através do decreto número 3.832, assinado pelo prefeito Humberto Souto, a Prefeitura de Montes Claros decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nesta quinta-feira, em virtude da Semana Santa. Por esta ocasião, alguns serviços públicos do município terão seu funcionamento alterado. Confira o que funciona durante o feriado. Na saúde, o pronto atendimento do Alfeu de Quadros, que fica lá no bairro Santo Antônio, funcionará 24 horas para saúde e emergência. Os parques municipais Milton Prates, Sagarana e o Parque das Mangueiras funcionarão normalmente a partir das 7 da manhã. Os mercados municipais Central e Sul funcionam normalmente na quinta-feira a partir das 7 horas e serão fechados amanhã, dia 19.
A feira da Central de Abastecimento, a Cianorte, funciona normalmente nesta quinta. Na sexta, amanhã, o local vai estar fechado. E a coleta de lixo será feita normalmente hoje em todos os bairros da cidade, sendo interrompida somente amanhã. São 8 horas 10 minutos, 8 horas 10 minutos. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal onde Montes Claros é notícia. O Procon Municipal, órgão da Prefeitura de Montes Claros, realizou uma pesquisa de preço dos peixes visando a época da Páscoa e Semana Santa. O levantamento realizado pela seção de fiscalização do órgão levou em consideração um total de 20 diferentes espécies de peixes, possibilitando ao consumidor uma ampla variedade de opções para a sua escolha. As maiores variações de preços foram registradas nos peixes das espécies curimatã, surubim, piramutaba e bacalhau. No caso do curimatã, a variação chegou a 87%, que demonstra a importância da realização de pesquisas antes de realização das compras. Considerados todos os dados levantados pelo Procon de Montes Claros, o menor preço registrado foi de R$ 3,78 da cavalinha, enquanto o maior foi de R$ 45,90 do bacalhau. Nesta comparação, a diferença de preços atinge 1.114,29%. Mas olha, comprar peixe hoje não tá fácil não, né? Olha, né, Irlan, realmente, né, o preço está bem salgado até, né, digamos assim, e até depois até quem pode esclarecer melhor até essa simbologia, né, vai ser o nosso convidado aí de hoje, né, explicar realmente se é digno desse sacrifício, das pessoas até vir a pagar assim um preço tão alto no peixe, como até esse valor que a pessoa pode pagar no peixe, ela poderia, de repente, fazer uma cesta básica e doar a uma família necessitada. Eu acho que seria muito mais justo e muito mais nobre, mas daí hoje no decorrer do próximo bloco a gente vai conversar mais também, entre outros assuntos também sobre isso, né, Irlan? Exatamente. O Procon Municipal de Montes Claros, órgão vinculado à Prefeitura, realizou pesquisa de preços de ovos de Páscoa no município. Agora chegou a vez dos ovos de Páscoa. Com o objetivo de assegurar aos consumidores a oportunidade de economizar no momento de fazer as suas compras. O levantamento inclui os preços de ovos de chocolate de 50 gramas até 2 quilos. Foi pesquisado um total de 202 produtos, entre ovos de chocolate, barras de chocolate e caixas de bombom. O menor preço registrado foi de R$ 3,98, enquanto o maior foi de R$ 259, uma variação de mais de 6.000%. O preço médio dos ovos de Páscoa, considerando os diversos tamanhos e marcas, é de R$ 42,37. Quando o ovo de Páscoa é comparado com outras variedades de chocolates, como caixas de bombons e barras de chocolates, estas ficam muito mais baratas. Não tá barato. Olha, né, eu pergunto o seguinte, nem a Semana Santa e nem a gente Páscoa. sabe o seguinte, né, Irlan, que geralmente nesses ovos de Páscoa vem um brinquedo, uma coisa dentro, né, sempre vem, né, um brinquedinho aí pra criança e tal. Agora num ovo desse que custa mais, sei lá, de R$200 e coisa, de repente vem o quê? Um botijão de gás dentro, alguma coisa assim do tipo. Eu até já tentei resolver, né, pra ver se, né, o que acontece, eu até já tentei resolver essa minha situação. Seguinte, eu peguei uma série de galinhas e tal, e tava dando pra elas achocolatado em pó, né, pra ver se elas colocavam ovo de Páscoa, né? Exato, mas a coisa não está funcionando. E outra situação também, né, Irlan? Em outras décadas a gente via que nos supermercados, cada corredor do supermercado, ele era repleto, geralmente até em cada corredor de uma fábrica, né? Um corredor da fábrica tal, outro da fábrica... Hoje não, hoje você vê tão diminuído o espaço, porque realmente não tem saído. E uma outra coisa também que vem acontecendo bastante, principalmente nessa área do ovo de Páscoa, é esse comércio informal, né, Irlan? Muitas pessoas até para defender um dinheirinho aí estão fazendo ovos caseiros e tal. Então está tendo essa concorrência também com as grandes fábricas também. Eu acho que esse comércio informal também tá diminuindo um pouco as vendas dos ovos industrializados, digamos assim, né? É verdade, né? Então tá aí a concorrência, né? Mas as pessoas terminam tendo opções também, né? É importante os dois lados da moeda, né? Exato. Porque aí você pode comprar um chocolate caseiro, né? Um chocolate de uma pessoa, de um parente seu que faça, ou até você mesmo faça para ajudar aquela pessoa, e deixa assim de consumir o produto industrializado das fábricas que eu falo. Que o espaço nos supermercados parece que está menor do que em outros anos, né? É isso aí.
São 8 horas mais 14 minutos. Daqui a pouco nós estaremos entrevistando o diácono Giovanni Siervi, que vai falar pra gente exatamente sobre a importância da programação da Igreja Católica e a importância da Semana Santa para os católicos no Brasil e no mundo. Por enquanto, nós vamos falar aí que a Organização Mundial de Saúde anunciou que o número de casos de sarampo no mundo aumentou cerca de 300% no primeiro trimestre deste ano em comparação ao mesmo período de 2018. Dados preliminares divulgados pela OMS, indicam que foram registrados mais de 112 mil casos de sarampo em 170 países nos 3 primeiros meses de 2019. A entidade informou que os recentes surtos da doença causaram muitas mortes, principalmente de crianças. Os casos de sarampo na África aumentaram em aproximadamente 700% em comparação ao mesmo período do ano passado. Na Europa, o crescimento foi de 300%, apesar de o uso de vacinas na região ser mais difundido. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o sarampo é quase totalmente evitável por meio de 2 doses de uma vacina segura e eficaz. Mas a organização afirmou que somente 67% da população mundial tomaram a segunda dose. A OMS aconselha que as pessoas tomem as 2 doses da vacina. A organização também pede que os países garantam que todas as crianças sejam vacinadas, uma vez que o sarampo pode afetá-las mais duramente. Produção de notícias da jornalista Leila Santos. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós já receberemos aqui o diácono Giovanni Siervi, que vai falar para a gente sobre a programação da Igreja Católica e a importância da Semana Santa para os católicos no mundo todo, tá certo? São 8 horas mais 16 minutos. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Hora certa, Estúdio 20. 8h16. Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. As primeiras informações da manhã do jeito que você gosta. Previsão do tempo, últimas policiais, informações do trânsito e análise política, além de entrevistas diárias com personalidades de Montes Claros. Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Aqui, na sua Estúdio 20 Rádio Web. Para se antenar com os fatos que ocorrem em nossa região, no Brasil e no mundo, acesse o portal www.vintv.com.br. Política, comunidade, economia, notícias do campo, esporte, as últimas policiais e muito mais para você. Não saia de casa sem acessar o portal VimTV Notícias. Aqui a gente fala da nossa realidade do jeito que você entende. www.vintv.com.br. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8 horas mais 18 minutos, 8 horas 18 minutos, estamos de volta. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você sabe, você pode acessar para nos assistir às nossas redes sociais aí, né? www.youtube.com/VimTV e também o facebook.com/VimTV Rede, além de, é claro, do nosso site www.vimtv.com.br, e você também está nos assistindo nesse momento pelo canal 20, né, pela VimTV, canal 20 da Mastercard. São 8 horas mais 18 minutos, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, né, o diácono Giovanni Siervi. É um prazer ter o senhor aqui para poder falar para a gente. Hoje nós não vamos falar de criminalidade, hoje nós vamos falar sobre um assunto importante que é a Semana Santa. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e estamos aí à disposição para o que for necessário. Tá certo, então. Bom, e a gente começa perguntando, diácono, exatamente a questão da origem e como a Igreja Católica hoje, né, ela vê no mundo inteiro a comemoração da Semana Santa. A Semana Santa, ela culmina com o domingo de Páscoa. A Páscoa
para os judeus, significava a passagem da escravidão para a liberdade, quando o povo hebreu foi libertado da escravidão do Egito. Para nós cristãos, a Páscoa tem um significado diferente: a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Então, a Semana Santa, ela é uma preparação para esse principal evento dos cristãos, a ressurreição de Jesus Cristo. Então é importante que se diga, diácono, que na verdade o que culmina a Semana Santa é a Páscoa, né? Com certeza. Diferentemente do que muita gente possa achar em relação à Sexta-feira Santa, o ponto crucial é a Páscoa, né? Com certeza. O que acontece é que pelas tradições litúrgicas, tradições populares, as pessoas demoravam as comemorações na Quaresma, na Semana Santa, sobre aquele sentimento de dor, na expectativa da paixão e morte de Jesus. No entanto, o principal para o cristão não é a paixão e morte de Jesus, e sim a ressurreição, a vitória de Jesus sobre a morte. Como diz o apóstolo Paulo, se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Não passaria da morte de um homem qualquer. Mas como Jesus venceu a morte, ele mostrou a todos que ele é Deus. Daí a importância da ressurreição e da Páscoa para os cristãos. Importante dizer isso. Paulo Mazola. Não, pois é, até falando que, digamos assim, o ápice de toda essa comemoração seria o domingo, né? O domingo da Páscoa e não até a Sexta-feira Santa, digamos assim. E por que às vezes de tanto sacrifício se faz na sexta-feira? Hoje até não, porque hoje não se respeita mais tanto, não tem mais esse respeito de se guardar a sexta-feira como se fazia, até minha avó contando, de não fazer limpeza de casa, às vezes de nem fazer comida naquele dia, de não assistir uma televisão, de só ouvir, ela falando que no tempo dela só se ouvia rádio ainda em músicas sacras ainda, né? As rádios só transmitiam músicas sacras na Sexta-feira Santa e tal. Né? O porquê, então, de todo, né, esse simbolismo, digamos assim? Eu penso que é por causa justamente da preparação. Na Igreja Católica, a liturgia ela tem 2 períodos de preparação mais prolongados. O Advento, que é a preparação para o Natal, o nascimento de Jesus, e a Quaresma, que é a preparação para a Páscoa, a vitória de Jesus sobre a morte, sua ressurreição. Então, como são períodos mais longos, as pessoas já vão se preparando nesse período para passar por uma certa purificação para poder participar dessas festas de maneira mais plena com Deus. Então, no caso da Páscoa, nós temos a Quaresma, 40 dias de oração, de penitência, de jejum. Depois tem a Semana Santa também, que tem o Tríduo Pascal, que culmina com o Domingo da Ressurreição. Então, por causa de toda essa preparação, as pessoas acabam entronizando mais a questão do sofrimento do que a própria finalidade, que é a vitória de Jesus sobre a morte. Agora, diácono, a questão, né, do não comer carne e assim por diante, no caso carne vermelha, né? O senhor falou da questão da purificação. São coisas oficiais da igreja? Sim, a igreja prega o jejum oficial na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, que deve todo o católico abster do consumo de carne nesses dias. Não é isso? Sobretudo a carne vermelha, não é? A questão do peixe é permitido, no caso. Entendi. Certo. Bom, vamos falar agora então um pouco da programação durante toda essa semana da igreja, especificamente da nossa arquidiocese, do caso da arquidiocese de Montes Claros. Sim, antes do domingo da ressurreição, o domingo de Páscoa, nós temos o Tríduo Pascal, que inicia-se hoje, quinta-feira santa, com a missa da instituição da Eucaristia e também do lava-pés. A instituição da Eucaristia foi quando Jesus tomou o pão e o cálice contendo o vinho, abençoou-os, deu graças e disse que ali estava o seu corpo e sangue. E
determinou aos seus discípulos que fizessem aquilo em memória a ele. Seria um testamento de Jesus naquele momento, uma vez que ele já sabia que estava próximo à sua paixão e morte, e ele queria deixar um legado para a sua igreja que estava em construção, que seria a Eucaristia. E o lava-pés, que também faz parte dessa celebração da Quinta-feira Santa, que é uma mostra de humildade de Jesus, lavando os pés dos seus discípulos, dando exemplo para que os seus discípulos também fizessem o mesmo com as outras pessoas. Exemplo também que vigora até hoje para todos nós, que se nós queremos ser o principal, queremos ser o protagonismo da igreja, nós temos que ser, sobretudo, um servidor. Depois, nós temos a Sexta-feira Santa, que é o único dia do ano que não se celebra missa. Mas existe algumas celebrações, principalmente um ato litúrgico, geralmente às 15 horas, nas paróquias e nas comunidades também, em que se lembra a morte de Jesus. E geralmente tem a cerimônia da veneração à Santa Cruz. No Sábado Santo, nós temos a Vigília Pascal, porque normalmente na igreja as vigílias é uma comemoração antecipada do que vai acontecer no dia seguinte, no caso a Páscoa. Então na Vigília Pascal existe a bênção do fogo novo, o acendimento do círio pascal e já toda uma preparação da ressurreição própria de Jesus, que acontecerá no dia seguinte, mas de certa forma já é um pouco antecipada na Vigília Pascal de sábado à noite. E no domingo, que não faz parte do tríduo pascal, mas é a sua finalidade, que é a Páscoa, a ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus sobre a morte. E nesse caso, no domingo aí, tem programação de missas? Com certeza, todas as paróquias, né, possuem missas no domingo de Páscoa, muitas comunidades também têm, e é o ponto alto, como eu disse, né, de toda a Semana Santa, que realmente é o ponto alto para todos os cristãos, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, realmente a nossa fé ficaria prejudicada, porque ele poderia ser tratado apenas como um homem, mas como ele ressuscitou, para nós cristãos, especialmente católicos, ele é verdadeiramente Deus. Nós estamos conversando com o diácono Giovanni Siervi, que está falando para a gente sobre a importância da Semana Santa para os católicos e também a programação da igreja para esta ocasião. Diácono, a programação das procissões, vai existir procissão nesse período próximo? Como eu disse, né? Cada paróquia tem a sua programação. Isso no caso do domingo. Ou todos vale os dias, né? Tá. Vale também de hoje até... Eu, por exemplo, participo da paróquia Nossa Senhora Consolação, no bairro Sintra. Nós já tivemos procissões na segunda, terça, quarta. Né? Então, as paróquias normalmente realizam procissões, celebrações, e aí cada católico pode procurar sua paróquia, que tem lá toda uma programação já para essa semana. Mazola? Não, é muito interessante até as colocações assim, para que a gente venha tirar um pouco dessa questão econômica, né, dessa questão mercadológica, do que muitas pessoas pensam do que é a Páscoa, e que venham realmente conhecer o verdadeiro sentido. Até agora no bloco anterior, na Irlanda trazia aí uma pesquisa referente de valores, né, do mercado dos chocolates que vão lá pro alto, do peixe também que vai lá pro alto nesse período, e as pessoas esquecem, né, de poxa, o peixe aí de até 200 e tantos reais, né, até eu coloquei aqui, poxa, será que não seria até mais gratificante você pegar o dinheiro que você vai investir num peixe desse, comprar uma cesta básica e doar na sua paróquia lá em oferta para que venha ajudar uma pessoa necessitada? Será que não seria mais justo? Será que não seria até mais de agrado de Deus, digamos assim, você fazer isso e deixar um pouco desse consumismo do lado e parar realmente para refletir a verdadeira questão da data, desse momento do qual, para os católicos, né, para os religiosos e tal, o que a Páscoa realmente representa? Com certeza. Eu penso assim, o domingo de Páscoa, como eu já havia dito, ele celebra a ressurreição de Jesus Cristo. É o evento principal para os cristãos, como também o nascimento de Jesus
no Natal, que é um evento também de igual importância, por assim dizer. Mas enfim, nós vivemos num mundo muito materialista, um mundo muito ligado às coisas físicas, às coisas materiais. Então muitas vezes a gente deixa de lado um pouco o significado espiritual das coisas. Como diz Exupéry, o Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. E esse invisível aos olhos acaba ficando prejudicado em nossa sociedade, que é marcada pelo consumismo, marcada pelas coisas físicas. Então o nascimento de Jesus, a ressurreição de Jesus, eles têm que ter na vida do cristão uma noção fundamental espiritualista, né? Então, a vitória de Jesus sobre a morte. Olha quanta coisa a gente pode tirar dessa frase. Que Jesus viveu no mundo, que ele teve uma vida com alegrias, com sofrimentos, com vitórias, com dificuldades, não é? E, no final, ele morreu. E aquela derrota aparente da morte dele na cruz, na verdade, foi uma vitória. Porque lá ele matou a morte e nos devolveu a esperança da vida eterna. Essa é a mensagem principal. Então, essa mensagem principal, às vezes, no nosso mundo materialista, ela fica em segundo plano. As pessoas procuram mais querer viajar nesse período, ir para a roça, ir para a praia, ir para outros lugares, preocupa com o que vai comer, o que vai vestir, com chocolate, com presente. Mas, na verdade, o principal é isso, nós refletirmos sobre a nossa fé. Jesus Cristo viveu. Ele é Deus? É Deus. Venceu a morte? Venceu. Nós também, como seus seguidores, poderemos também um dia vencer a morte? Poderemos. Não é? Essas são as mensagens principais deste momento. E uma outra coisa, né? E se hoje a gente está aqui para poder gozar de tudo isso, né? Até dessa matéria e tal, a gente tem que agradecer a ele, né? Isso. A gente poder estar aqui para gozar do chocolate, do peixe, daquela, né? E como eu falei até, né, uma outra coisa também, poxa, a gente de querer ostentar às vezes uma situação do que a gente não pode, como a Irlan trouxe no bloco anterior dessa questão dos peixes, né? Eu não tenho que fazer uma bacalhoada até para mostrar para as pessoas que eu posso fazer aquilo. Não, mas vale eu comer a minha sardinha humilde ali, minha sardinha frita, mas é aquilo que eu posso dar para, né, do que querer às vezes, né, mostrar algo que eu não tenho condição de fazer. Isso tudo se resume a uma questão: qual é o verdadeiro sentido da nossa vida? Nós vivemos uma vida para ter prazer. O que a gente é, o que a gente tem, né? O que a gente quer mostrar, né? Exato. Qual a coisa principal na nossa vida? Porque o que é principal da nossa vida, a gente vive em torno disso. Se o principal é a aparência, se o principal é o prazer, se o principal é ostentar, nós vivemos em prol disso. Agora, se o principal da nossa vida é uma situação espiritual, buscar uma harmonia com Deus e fazer a vontade dele neste mundo, nós também colheremos os frutos dos nossos objetivos, não é mesmo? Então é um período importante esse da Páscoa, por causa do renascimento de Jesus, da vitória dele sobre a morte. E nós, como cristãos, seus seguidores, Jesus disse: se você quer me seguir, renuncie a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. Então, nós também, na nossa vida, nós teremos muitas batalhas, muitas lutas, muitos sofrimentos, né? Passaremos por doenças, passaremos por problemas financeiros, problemas psicológicos, físicos, enfim. Mas nós temos que ter força na nossa caminhada, porque o que nos espera é a vida eterna, é a ressurreição e a vida eterna. Nós que somos cristãos e seguidores de Jesus. Muito bem, né? Então nós, só pra gente fechar, Diácono Giovanni, só pra gente falar aí, você falou da questão da programação, nós teremos programação então em todas as paróquias ou para hoje e amanhã é centralizado? Não, todas as paróquias existe programação neste momento, né? Normalmente, hoje, quinta-feira santa, uma missa à noite, né? Na sexta-feira, uma ação litúrgica às 15 horas, em geral, as paróquias adotam essa programação, a vigília sábado à noite e o domingo de Páscoa, as missas como de costume nas paróquias. Então tá certo.
Bom, agradecer a sua presença aqui e as informações importantíssimas que o senhor deu pra gente. Eu agradeço o convite e cabe uma reflexão para Claro. todos nós. Era isso que eu né? ia perguntar, vontade. se antes até de encerrar, se ele teria, né, alguma mensagem para passar pra gente Uma, nessa Páscoa. uma reflexão sobre a vida nossa que nós estamos vivendo. Porque a vida passa muito rápido. Ontem mesmo a gente era pequeno, nós crescemos, hoje nós somos mais velhos, e de uma hora para outra a nossa existência nesse mundo físico aqui, ela pode terminar. Quantas pessoas aí que a gente encontra de manhã, encontra à tarde, chega à noite, ela já não está mais conosco fisicamente aqui nesse mundo, não é? Então a vida passa rápido. Então nós devemos viver e buscar colher tesouros, não aqui nesse mundo, mas sim no céu, junto de Deus. Mas para isso, nós temos que fazer a nossa parte aqui no mundo, amando a Deus, buscando a sua presença, a sua amizade e tratando os irmãos, como Jesus disse, como a nós mesmos. A partir daí, nós teremos uma vida mais santa e nos prepararemos melhor para quando terminar a nossa jornada aqui neste mundo, para estarmos junto com Deus na eternidade. Não pelos nossos méritos, mas pela misericórdia de Deus. Então que essa Semana Santa seja um momento de reflexão para todos nós, para nós corrigirmos os rumos de nossa vida, para que nós tenhamos uma vida mais de acordo com os desígnios de Deus do que com as vontades humanas. Não é mesmo? Tá certo, então. Muito obrigado, então, ao diácono Giovanni Serve, que veio falou inclusive sobre essa reflexão importante da Semana Santa e também sobre a programação da igreja para esse período. Diácono, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, pela conversa e a todos um bom dia e uma abençoada semana. É isso aí, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, vamos falar sobre notícias esportivas, Mazola está ali trazendo as informações e vamos falar também sobre as informações da coletiva ontem do gestor do Montes Claros Vôlei, Andrei Souza. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. As primeiras informações da manhã do jeito que você gosta. Previsão do tempo, últimas policiais, informações do trânsito e análise política, além de entrevistas diárias com personalidades de Montes Claros. Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Aqui, na sua Estúdio 20 Rádio Web. Para se antenar com os fatos que ocorrem em nossa região, no Brasil e no mundo, acesse o portal www.vintv.com.br. Política, comunidade, economia, notícias do campo, esporte, as últimas policiais e muito mais para você. Não saia de casa sem acessar o portal VimTV Notícias. Aqui a gente fala da nossa realidade do jeito que você entende. www.vintv.com.br. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8 horas 38 minutos, 8 horas 38 minutos, estamos de volta aqui com o nosso Depois do Café, o Rádio Jornal de Montes Claros é notícia, e agora vamos falar das notícias esportivas. Mazola, quais as novidades que você tem para falar para a gente? Pois é, né, Renan, as equipes mineiras aí se preparando, reta final de preparação para a final de sábado, né, que vai ser no sábado aí do Campeonato Mineiro. Já temos aí a arbitragem definida, a equipe do VAR também, que ultimamente vem trazendo aí alguns problemas aí, gerando algumas polêmicas, também já definida. E também aí no esporte local ontem, né, você acompanhou lá em loco a entrevista coletiva do gestor do futebol e do vôlei de Montes Claros, o Andrei Souza, e temos bastantes novidades, né, Nerlan? É verdade, né? Foi realizada então a entrevista, o gestor do Montes Claros, né? O presidente do Montes Claros,
Esporte Clube e do Montes Claros Vôlei, que deu aí, Mazola, 99% de chances da Superliga, né, ser do Montes Claros voltar, né? Exatamente, né? Inclusive Isso. por uma parceria importante feita com o SADA, que também é parceiro do Cruzeiro. Isso, ano passado o SADA foi parceiro do Juiz de Fora, né? E agora então vai fazer essa parceria aí com Montes Claros. E no futebol também, né? Que ano passado foi aí o primeiro ano aí do André nessa nova empreitada dentro do futebol. Como eu falei, por pouco não conseguiu passar para a próxima fase, faltou somente uma vitória fora de casa para ele se classificar. Dentro de casa fez uma campanha muito boa, mas fora de casa não conseguiu nenhum resultado expressivo, digamos assim, o que impediu ele de galgar aí um pouco além na competição, né? Na terceira divisão mineira, que chama de segunda, né? Exato. É curioso. É completamente fora de lógica, né? Porque na verdade a gente sabe que é uma terceirona mesmo, exato. Pois é, então aí o Montes Claros é bacana aí, né? Parabéns aí pro André, como eu falei, que luta, que busca, ontem nós falamos até isso, de que ele sabe esse caminho de conseguir parcerias, né? O forte dele e tal. Então, mais uma vez aí, é um grupo bem forte, né? Que tá trazendo aí, que é o grupo SADA aí, que montou esse super time aí do Cruzeiro, que foi campeão de tudo no vôlei, Verdade. né? E aquela coisa, né? Como ele tem um plantel muito bom e não dá pra jogar todo mundo, chega em determinado momento que alguns jogadores, aqueles mais jovens e tal, até pra dar rodagem pra esses atletas, ele precisa colocar eles em outros times aí pra pegarem um pouco de cancha, né? De experiência. Então, quando acaba vindo, como eu repito, teve o trabalho ano passado com o Juiz de Fora, agora vai vir e auxiliar também em Montes Claros. Inclusive, Mazola, né? O próprio André disse ontem que a questão da parceria com o SADA, né? Sim. Favoreceria que atletas fossem cedidos para o Montes Claros. Como a gente sabe que a parceria forte do SADA é com o Cruzeiro mesmo, subentendeu-se que atletas do Cruzeiro poderiam ser cedidos, devem ser cedidos para o Montes Claros na disputa do Campeonato Mineiro da Superliga. Isso, até porque tem aquela coisa, né? Como a gente sabe que a Superliga trabalha com aquele trabalho de ranqueamento, né? Então realmente e tem um número, agora me foge qual é esse número, que a equipe tem que ter um número de... Você fala de jogadores... Dos jogadores ranqueados, né? Cada jogador tem a cada temporada que passa, ele é ranqueado com uma numeração, são 7 jogadores. Isso. 7 jogadores e esses ranqueados. Jogadores não podem passar do número tal, tem Isso, um número, né? isso, Você é o exatamente. número 3, eu sou o número Isso, 4, exatamente. e o time todo tem um valor limite, digamos Isso, assim, né? exatamente. Então chega num momento que ele não pode ter, então realmente tem que acabar se desfazendo de alguém, né? Para ficar nesse limite aí do ranking. Agora é importante a gente observar, por exemplo, né, que esse ano o Cruzeiro não está na final da Superliga. Não tá, né? Nem o Cruzeiro, nem o time do Bernardinho também, o feminino também, depois de mais de uma década, né? O Osasco, né? Também, o SESI, ou o Sesc? É o time Sesc, do Rio de Janeiro, né? O Sesc. Isso, exatamente. É o os Rio de dois Janeiro. times aí Exatamente. que depois de mais de uma década dominando aí o vôlei masculino e feminino, Exatamente. são duas forças. Até por um lado é bom, né? Que já tava, digamos assim, quer dizer, Tava chato, né? Pro cruzeirense não, né? Aham. Agora, só que me espanta, né, Rilan, falando ainda do projeto Montes Claros aí, tal, do André, e que nessa temporada passada ter cedido aí a vaga, né, o CNPJ ao Corinthians, né, ao todo poderoso Corinthians e tal, um time que a gente que defende muito do que falar porque que os times de massa, os times de camisa do futebol não entram em outros esportes. Então essa aventura aí do Corinthians aí foi uma prova de fracasso, né, que inclusive lutou para não cair, né, na Superliga, né? Olha, foi complicado, inclusive. Chegou a ficar entre os 8? Não classificou para playoff, tô falando, brigou para não cair. Então, foi um fiasco, então, a participação do Corinthians aí, né? E na Superliga B, né, que vai ter acesso agora aí pra Superliga dessa próxima temporada, o Botafogo do Lorena. O Botafogo do Lorena foi o campeão da Superliga B e tá subindo também junto lá com o Blumenau, também de Santa Catarina. São os dois clubes aí que vão participar da Superliga A, né? Da primeira divisão agora
na próxima temporada. O Botafogo, que ele... Até o Lorena chegou no passado a cogitar, né? De manter o projeto aqui, Exato. né, e tal, e acabou não dando certo. Ele foi lá pro Rio com o Botafogo e subiu aí pra Superliga principal. É verdade. Botafogo e Blumenau. Voltando a falar sobre Montes Claros, Mazola, né? Já que você está falando de projetos que vieram e que foram, né? O gestor Andrei Souza afirmou ontem que está esperando também que o município possa dar todo o setor de logística, né? Toda a contribuição de logística para esse projeto. Tem que dar, até porque é uma coisa que inclusive essa patrocinadora do Cruzeiro sofre muito ossada, que é quem realmente investe, quem realmente traz os jogadores, né, que coloca a grana e tal, e quando chega nas competições, o que acontece? Dificilmente até os meios de comunicação citam o nome do patrocinador, falam Cruzeiro, como teve na minha terra anos atrás, o laboratório não falava o nome do laboratório, falava Florianópolis, e Montes Claros também, o que vai levar a engrandecer é o nome da cidade. Mas aqui pode falar, moça, era CIMED, aqui pode falar, não falava CIMED, não falava, nós tínhamos já no início da Superliga Feminina o Bozano, não, era o... Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome de uma marca de um sabor, de um produto. Rexona, exatamente. E nós tínhamos o Minas Telemix celular, depois Minas lá Vivo. Lá atrás, ainda assim, quando apareceu o vôlei, começou a ficar forte, até quando a Bandeirantes, que engajava o vôlei, tinha aquele time de São Paulo, Repórter Suzano, que era do papel, né? Mas engrandece mais o nome das cidades do que realmente das empresas, né? Então seria bacana que a prefeitura aí colaborasse, aí desse um suporte, porque nos últimos anos aí, por meio do vôlei principalmente, só se vinha falar bem de Montes Claros, né? Pelo menos nessa parte do vôlei. É verdade. É importante, né, que Montes Claros tenha também essa parte do cenário aí. Que bom. Vamos agora falando sobre o futebol. Olha só, o gestor também informou o seguinte: vai haver aí uma equipe sub-23 para a disputa da segundona e uma equipe sub-17 que deve participar na Taça BH com 100% de atletas regionais para a disputa. É bacana também essas competições de base, né, como a Taça BH, como a Taça São Paulo de Futebol Júnior, que foi uma competição inclusive, que é uma competição gigantesca com mais de 100 e tantos clubes e Montes Claros, e só 4 de Minas, se não estou equivocado, classificaram, acho que foi os 3 da capital. Exato. E não sei se o Berlim teve só mais um só que participou de uma competição de mais de 100 e tantos clubes. Né? Inclusive, uma coisa que foi dita lá ontem, mas olha, você pode comentar, é exatamente que a participação de mais 2 clubes da região daria a Montes Claros a possibilidade de ser uma das sedes da Taça BH. A Taça BH seria interessante, né? A gente está vendo aí, tem bem ou mal o campo do Casimiro que comporta, tem aí o campo do Ateneu também que de repente com principalmente o gramado é muito bom, né? Que é um gramado padrão FIFA, mas talvez ainda não tenha toda uma estrutura, né? De vestiários, essa coisa assim, de arquibancada, talvez ainda falte um pouquinho para o Ateneu vir a sediar uma competição de um porte desse, mas o Casimiro teria condição perfeitamente, né? Um estádio que se usa em competição oficial, poderia aí o campo do Casimiro ser uma sede da Taça BH, seria bem interessante, porque não se fala que, até ontem a gente falando que Montes Claros não é a capital do norte de Minas, então por que não uma cidade tão grande, não e a Copa, se bem que a Copa é BH, né, não sei, não é Copa Minas Gerais, mas é interessante também isso. Mas se você analisar bem lá na Taça São Paulo, não é realizado só na capital, né, no estado todo, exatamente. É agora com a participação das equipes, eu acho que são 14 cidades. Porque são para mais, né? Acho que até mais, gente. Porque são mais de 100 clubes até. São mais de 100 clubes, né? Porque antigamente até se usava até o abecedário, agora nem dá mais, porque não tem mais de 30 grupos e tal, então não dá, tem que ser grupo 1, 2, porque pelo abecedário não dá mais de usar. Tá certo, então. São 8 horas mais 48 minutos pra gente fechar esse nosso bloco esportivo. Eu gostaria que você falasse sobre o clássico, porque amanhã nós não estaremos aqui ao vivo, né? Nós vamos reprisar a entrevista do
do Paulo Ribeiro. Então, eu gostaria que você falasse aí das últimas... Clássico seguinte, clássico ontem foi definida a arbitragem, vai ser do gaúcho Jean-Pierre de Lima, que inclusive apitou ontem a final do Campeonato Gaúcho lá, que o Grêmio venceu, né, o Internacional nos pênaltis, e clássico tem aquela coisa, né, que até eu coloco hoje na minha coluna, né, papo de bola aí, que também que vai para nossa página aí da Vim TV, que às vezes o jogador pode ir de vilão a herói numa fração de segundos, né? Foi o que aconteceu ontem com o André Bebezão, que ele perde um pênalti durante a partida, o jogo vai pro 0-0 e depois ele vai lá e faz o gol decisivo. Exatamente. Que dá o gol ao Internacional, ao Grêmio, ao título ao Grêmio, né? Vai de vilão a herói ou de herói a vilão numa fração de segundos, né? O jogador pode. Então o Jean-Pierre aí, Gonçalves de Lima, vai ser o árbitro. O VAR vai ser comandado pelo Voaden. Leandro Pedro Voaden vai ser o árbitro do VAR. O Cruzeiro ontem reclamou, né? Você acompanhou, deve ter acompanhado aí com o Marcelo Dijan, querendo tirar a cabine do VAR do Independência, né? Levar para um outro lugar, mas não, né? Diz que o Bozano lá, o Giuliano Bozano, sempre bom que é Giuliano, o pai dele não gosta que chame ele de Juliano, é Giuliano Bozano. Falou que o Independência está credenciado para atender o VAR, que não vai ter pressão e tal. As equipes eu acho que já estão escaladas já, né? O Cruzeiro com a dúvida, o Cruzeiro sem dúvida, o Cruzeiro deve ir com o time que jogou a primeira partida, né? Fábio, Edilson, Léo, Dedé e Egídio, Henrique, Romero, Robinho e Rafinha. Rafinha tá fora. E Rodriguinho na frente, Marquinhos, Gabriel e Fred. Esse deve ser o Cruzeiro. O Atlético que tem uma dúvida. O Atlético deve ser Vitor, Guga, Hever, que deve ir pro jogo, era dúvida, mas deve ir pro jogo, Igor Rabelo e Fábio Santos. Aí no meio campo, que não tem o Adilson, deve ser Zé Wellison, Elias, Luan, que vai pro jogo. Aí sim tem uma dúvida do Casares. Certo. Aí pode usar ou o Casares, ou pode usar o Vinícius, ou pode usar o Geovânio também correndo por fora. Na frente, Xará e Ricardo Oliveira. Esse é o time aí do Rodrigo Santana. Eu acho que o Imitiará vai pro jogo igual aconteceu no jogo. Eu acredito que ele vai pro jogo entre os titulares, eu acho. Eu acho que o Bolt vai ficar pra uma opção de banco, e aí tem essa dúvida no lugar do Casares. Ou o Casares, ou até o Bolt também pode, ou o Vinícius. Eu apostaria no Vinícius. Né? Eu tô apostando no Vinícius, no lugar do Casares, caso o Casares não vá pro jogo. Vinícius, e daí vai ficar na opção no banco, pra mim daí fica Geovânio e Bolt, fica a opção aí do Rodrigo Santana. Muito bem, tá aí então a expectativa do torcedor para que seja realizada uma ótima partida, né, Mazal? Sábado à tarde, às 4h30, Independência, final do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro buscando o o Atlético querendo reverter essa situação, que é aquela coisa, né? Levantaria a taça e quebraria a invencibilidade do Cruzeiro, né? Teria um gostinho duplo nessa essa vitória aí atleticana. Na questão do técnico, continua se falando muito em Rogério Ceni, se vai se esperar acabar a final de domingo. Mas parece que tem isso aí mesmo, né? De que ele falou que ele não conversaria antes da final, isso, né? Antes domingo, mas que a partir de segunda-feira ele estaria aberto a negociação. E está surgindo também um outro nome que é do Osório, né? Que treinou São Paulo, Juan Carlos Osório. Oh, meu Deus do céu. Isso, que treinou a seleção do Paraguai, E o Osório, né, Renan, ele tem uma coisa curiosa. Você gosta dele, se fala muito, o Osório se fala muito da prancheta do Joel, né? Mas o Osório, ele tem um bloquinho que ele faz o seguinte, ele tem um bloquinho que ele faz a anotação, aí em cada meião ele coloca uma caneta azul e uma vermelha. Aí o que acontece de bom, ele anota no azul. Certo. O que acontece de ruim, ele anota de vermelho, para depois chamar a atenção dos jogadores. Eu acho que é perigoso em Belo Horizonte faltar caneta vermelha. Principalmente para alguns jogadores do Atlético ali vai faltar caneta vermelha. Então, Osório, você põe uma caneta azul de um lado e duas canetas vermelhas. Ou então aquelas canetas antigas do Paraguai de 10 cores.
Eu acho que a de 4 cores vai ser pequena também. Vai ter que ser, para alguns jogadores do Atlético, tem que ser aquelas canetas de 10 cores. Tá certo, tá com você. Mas, olha, considerações finais aí nessa questão do bloco, né? Nós vamos continuar no noticiário depois, só mas... terminando então aí, né? Diga Mas aí. acho que de esporte então seria isso, né? Ontem o Grêmio aí se sagrou campeão, o Renato, né? Mais um título do Renato Gaúcho. Moço né? do céu, mas aqueles goleiros não estavam pegando tudo, o né? goleiro Tá principalmente, doido? o Paulo Vitor, um goleiro Exatamente. que era reserva do Flamengo, né? Exatamente. Que não teve situações no Flamengo. O Grêmio saiu, o Groy, que era um grande ídolo, e o Paulo Vitor, até se cogitou a volta do Vitor, até eu lembro que na época se falou que o Grêmio poderia tentar levar o Vitor de volta, mas não, o Paulo Vitor aí tá mostrando que tá dando conta do recado, o Renato mais um título, e uma outra coisa que é bom ressaltar, que esse Jean-Pierre aí que vai apitar o jogo, a turma tem que ficar esperta, que ele não tem medo de cara feia, ele expulsou o treinador do Inter, expulsou o D'Alessandro no banco, o D'Alessandro tava no banco, o D'Alessandro tem aquela coisa de querer apitar, não foi ontem, não, foi no jogo passado, né? Não, foi ontem mesmo, né? No intervalo, né? Ele expulsou o D'Alessandro e não tem. E ele, pelo visto, ele não tem medo de cara feia, não. Então a turma de sábado aí do clássico aí, aqueles que entraram pilhado no clássico de domingo, né? Do Cruzeiro, que entrem espertos aí, que parece que com o Jean-Pierre não. Chamou 4 vezes o VAR, né? Teve 4 lances de VAR no jogo do Gaúcho. Então é isso. Ontem também de resultado, a Chapecoense venceu o Corinthians pela Copa do Brasil. Isso. O Fluminense foi também 1-0 mesmo? Foi 1-0. Acho que 1-0 é muito pouco para você jogar. O Santos venceu o Vasco por 2-0. Né, o Vasco que já perdeu 2-0 do Flamengo, agora 2-0. E temos essas outras finais aí no final de semana, né? Flamengo e Vasco, São Paulo e Corinthians, lá Avaí, Chapecoense, e por aí vai Fortaleza e Ceará, né? Lá do Rogério Ceni e tal. Verdade. E os campeonatos estaduais se acabando, porque na semana que vem já é campeonato brasileiro, né? Na outra, né? Sem ser nesse final de semana no outro, já começa o Brasileirão. Isso, no último final de semana de abril. Ok. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do nosso Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Hora certa, Estúdio 20. 8h55. Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. As primeiras informações da manhã do jeito que você gosta. Previsão do tempo, últimas policiais, informações do trânsito e análise política, além de entrevistas diárias com personalidades de Montes Claros. Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Aqui, na sua Estúdio 20 Rádio Web. Para se antenar com os fatos que ocorrem em nossa região, no Brasil e no mundo, acesse o portal www.vintv.com.br. Política, comunidade, economia, notícias do campo, esporte, as últimas policiais e muito mais para você. Não saia de casa sem acessar o portal VinTV Notícias. Aqui a gente fala da nossa realidade do jeito que você entende. www.vintv.com.br. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8 horas mais 56 minutos, 8h56. Vamos para as últimas notícias aqui no Depois do Café. As provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes deste ano serão aplicadas no dia 24 de novembro. Nesta edição serão avaliados 29 cursos entre bacharelado e tecnológicos. A portaria que define a data e os cursos a serem avaliados está publicada na edição do Diário Oficial da União. As provas serão aplicadas às 13h30 no horário de Brasília. O ENAD avalia o rendimento dos estudantes concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos estudados. O exame é obrigatório para os estudantes selecionados e é condição indispensável para a emissão do histórico escolar. As inscrições para a prova são feitas pelas instituições do ensino superior. O Núcleo de Línguas da Unimontes, que coordena no âmbito institucional o programa Idiomas Sem Fronteiras, está oferecendo 175 vagas em 6 cursos presenciais de inglês. As inscrições se encerram ao meio-dia
Todos os alunos, inclusive matriculados em disciplinas isoladas da pós-graduação, professores e servidores técnicos da universidade podem participar. Há ainda a oportunidade de inscrição para profissionais que atuam em parceria com a Unimontes, como servidores da Fadenor e terceirizados, além de professores de inglês e de espanhol da educação básica da rede pública. As inscrições podem ser realizadas após obtenção do resultado do teste de nivelamento. Quem ainda não está inscrito pode se inscrever de imediato, realizando o curso e as atividades conforme conveniência de dias e horários. E para fechar, a Secretaria de Fazenda comunica a todos os servidores do Poder Executivo que a parcela do 13º salário de 2018, referente ao mês de abril, será depositada hoje, véspera do feriado da Sexta-feira da Paixão e 4 dias antes da data inicialmente prevista, que era o dia 22 de abril. A antecipação só foi possível em função da organização do fluxo de caixa do Estado, algo que tem sido considerado prioridade, segundo o governador Romeu Zema. 8h mais 58. Paulo Mazzola, a gente agora ao vivo só na segunda-feira para falar do clássico, né? Para falar das notícias do final de semana, né? Bacana. Então essa informação que pelo menos o servidor vai ter um dinheirinho para gastar na Páscoa aí, né? Vou pedir emprestado aí, porque pois a galera vai estar depois de 11 horas da manhã, né? Recebeu. Eu também, já vou fazer os contatos aí para, né? Para o pessoal, funcionário público, amigos, né? Daqui a pouco não desliguem o celular e, tô na praia, tá? Que pena, vou ver aquela desculpa, viajei. Exato, né? Mas então é isso, né? Deixar aqui, né, uma boa Páscoa a todos, né? Que as pessoas reflitam aí nesse final de semana, né? Pensem aí na vida, em tudo que acontece aí, que venha a ser um momento de reflexão. E na segunda-feira a gente está de volta aí para conversar sobre tudo que foi notícia nesse final de semana. E amanhã, então, vai ter um programa aí que, poxa, até vai vir até parte de trabalho aí de faculdade aí. Pois que legal, né? Então, quer dizer que nós temos um ouvinte aí que vai utilizar o programa do Paulo Ribeiro para sua ilustrar, tese. Né? Para ilustrar um trabalho de faculdade, exatamente, porque realmente foi um programa aí com conteúdo bem rico. Muito bem. Mas olha, bom feriado pra você. Pra todos nós, segunda-feira a gente tá junto de novo. Tá certo, então. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra agora, amanhã às 8 da manhã, com a reprise da entrevista do secretário Paulo Ribeiro. E na segunda-feira, ao vivo, aqui na nossa Estúdio 20 Rádio Web, também pela Vim TV, pelo YouTube, pelo Facebook, você vai acompanhar o nosso Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Para você, um ótimo final de semana. Lembrando que o Depois do Café tem a produção e redação da jornalista Leila Santos. Forte abraço para todo mundo, tchau e até segunda-feira. Você conferiu Depois do Café, pela sua Estúdio 20 Rádio Web. Hora certa, Estúdio 20. 9h. Confira agora as dicas de economia de energia da CEMIG. A CEMIG dá dicas para diminuir o consumo em aparelhos elétricos, especialmente aqueles utilizados em altas ou em baixas temperaturas.